Boa noite. O jornal SESI acaba de anunciar uma notícia urgente. A Revolução Russa acaba de explodir nas ruas de Petrogrado. Trabalhadores e soldados tomaram o poder, derrubando o governo provisório. Liderados por Lenin, os bolcheviques prometeram paz, terra e pão ao povo. Um novo regime socialista acabou de nascer e o mundo inteiro está de olho na Rússia. As mudanças são imediatas. O novo governo bolchevique anuncia a saída da Rússia da guerra, o controle das fábricas pelos operários e a divisão das terras entre os camponeses. Enquanto isso, antigos aliados do czar se organizam para resistir. O país entra em um momento decisivo. Começa agora a construção de um Estado socialista. É tudo mentira! Nós, alunos do SESI Cataguases, iremos falar o que aconteceu realmente na Revolução Russa. Então, vem com a gente! Vamos falar agora sobre a Rússia dos czares. Para começar a falar sobre esse capítulo 10, nós temos que entender quem era ou o que eram os czares. Czar, ou Czar, remete ao nome vitorioso de Júlio César e seu crescente império. Czar ou Czar era um título atribuído ao imperador. Pois bem, sabendo agora o que eram os czares, nós temos que entender que antes um pouquinho da Revolução Industrial na Rússia, a Rússia se mantinha isenta de qualquer tipo de evolução europeia. Desse modo, a sociedade se dividia nas seguintes camadas sociais. Primeiro, a nobreza. A nobreza era hereditária, aquela que conquistava títulos e tinha muitas posses. Segundo, o clero, a igreja ortodoxa, que exerce e exercia força autocrática e ideológica. Terceira, a burguesia. Eram cidadãos que ocupavam cargos altos, terras e faziam parte da elite. E por último, mas não menos importante, o campesinato. Eles foram submetidos ao sistema feudal, o sistema de servidão no modelo feudal até 1861. Entretanto, depois de 1861, depois disso eles começaram a trabalhar nas terras de seus antigos senhores. Então eles eram escravos, a partir de 1861 pararam de ser, mas continuaram trabalhando nesse sistema. Bom, agora eu vou dar continuidade falando um pouco sobre a modernização e a industrialização. Esse período de modernização na Rússia aconteceu durante o século XIX e essas reformas foram inauguradas depois da abolição da servidão, sob comando de Czar Alexandre II. Nesse mesmo período acontecia a distribuição de terras, onde os senhores que saíam dessas terras eram obrigados a pagar por uma indenização sobre a terra. E nesse mesmo período aconteceu que surgiu a classe operária, onde os trabalhadores eram submetidos a grandes jornadas de trabalho, assim como salários baixíssimos, e assim, como consequência, veio a difusão das ideias socialistas, onde os trabalhadores começaram a criar greves, lutas por melhores condições de trabalho. Nesse quadro teve início a Guerra Russo-Japonesa, que é a guerra entre o Império Russo e o Império Japonês em busca do controle da região de Manchúria, na China. E 2 anos depois, o Império Russo saiu perdendo essa batalha. Isso gerou grande satisfação aos habitantes, que gerou grandes crises internas, com greves dos operários e dos estudantes. Em 9 de janeiro de 1905, operários marcharam pacificamente para o Castelo de Inverno, onde era a morada do Tsar Nicolau II, para poder buscar reivindicações como a redução da jornada de trabalho, direito à greve, liberdade de expressão e a Assembleia Constituinte. Porém, as tropas tsaristas viram isso não com bons olhos e atiraram na população. Isso foi um grande massacre e foi conhecido como Domingo Sangrento. Para dar continuidade, vamos falar um pouquinho sobre a Revolução de 1905. A Revolução de 1905 aconteceu na Rússia, contra o movimento do governo do Czar Nicolau II, impulsionado pela derrota da Guerra Russo-Japonesa e pelas condições precárias da classe trabalhista. O estopim foi o Domingo Sangrento, onde o exército atirou contra uma manifestação pacífica de uma cidade da Rússia, que atualmente é essa daqui. Como resultado, Czar Nicolau II foi forçado a conceder uma constituição e criar parlamento, a Duma. A Duma é uma assembleia legislativa, embora suas concessões fossem limitadas. Agora eu vou falar sobre a crise econômica que antecedeu a Revolução Russa de 1917. Bom, ela foi marcada por uma modernização lenta e desigual. A economia era majoritariamente agrária e dependia do trabalho camponês, enquanto a industrialização se concentrava em poucas cidades. As condições de trabalho eram precárias, com longas jornadas e baixos salários.
A fome e a miséria, elas aumentaram com os impactos da Primeira Guerra Mundial, o que agravou a escassez de alimentos, a inflação e as derrotas militares. Esse cenário de dificuldades, ele gerou um forte descontentamento popular, resultando em greves e protestos por todo o país. Agora, dando continuidade ao nosso assunto, nós vamos falar sobre a Revolução de Fevereiro. A Revolução de Fevereiro foi uma revolta que ocorreu em fevereiro de 1917 lá na Rússia, mas de acordo com o calendário gregoriano, ela ocorreu em meados de março. E ela foi motivada pela insatisfação pela participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial, o que gerou crises econômicas, fome, miséria, repressões políticas, dentre diversas outras coisas. Com isso, soldados, trabalhadores e populares se unem e fazem protestos e greves lá na cidade de Petrogrado, que é a atual São Petersburgo, na Rússia dos dias de hoje, que é a Rússia que conhecemos. Com isso, Nicolau II, czar da época, abdica do trono e encerra séculos de um governo imperial na Rússia. Isso vai marcar o fim do regime czarista e o início do governo provisório, que vamos tratar mais pra frente. Foi um movimento espontâneo, sem liderança organizada, e vai abrir caminhos para transformações políticas e sociais no país, que vão culminar na Revolução de Outubro, que a gente também vai tratar mais pra frente. Agora nós vamos falar sobre as teses de abril. As teses de abril, elas foram propostas por Vladimir Lenin, o líder dos bolcheviques, quando ele voltou do exílio. Essas teses, elas tinham como objetivo criticar o governo provisório, defender o fim da guerra, a terra para os camponeses, o controle das fábricas pelos operários e, além de tudo, todo o poder aos sovietes. Os sovietes eram trabalhadores que trabalhavam nas fábricas e eram adeptos à ideologia de Lenin. Com isso, eles defendiam também uma revolução socialista de forma imediata, que é o que acontece alguns anos depois, lá na Rússia, comandada por Vladimir Lenin. Agora nós vamos falar sobre o governo provisório. Mas antes de começar a falar sobre o governo provisório, temos que entender que esse governo foi um governo que sucedeu à abdicação de Nicolau II, atual czar da Rússia naquela época. Para começar a falar sobre esse assunto, temos que focar em duas figuras principais. Vladimir Lenin, que era a liderança bolchevique daquela época. E Alexander Kerensky, liderança menchevique daquela época. Vale lembrar que os mencheviques e os bolcheviques, eles eram inimigos, declarados, não inimigos de fato, eles eram partidos opostos que tinham ideais socialistas totalmente diferentes. Vamos começar então falando sobre a bandeira. Essa era a bandeira que foi do governo provisório de 1917 a 1918, durou um ano mais ou menos. E esse governo provisório, ele foi inicialmente formado por liberais, pessoas do partido menchevique, inclusive, mencheviques, e depois ele incluiu socialistas moderados, que eram pessoas que participavam mais ou menos do governo bolchevique. Esse governo, ele foi um governo interino, teve uma duração curtíssima, e ele foi derrubado propriamente pelo governo dos bolcheviques, pela liderança do Lenin, que estava exilado naquela época, mas ele tinha grande força na Rússia durante esse período. E os principais líderes do governo provisório foram o príncipe Georgy Lvov e o Alexander Kerensky, propriamente dizendo. Para encerrar, vamos falar sobre a Revolução de Outubro. O que foi a Revolução de Outubro? Basicamente, a Revolução de Outubro ela começa com um golpe bolchevique dado por Lenin e Trotsky e acontece com a tomada do poder em Petrogrado sem muita resistência do governo. Com isso, o governo provisório ele encerra, ele chega ao fim, então cria-se o governo socialista com o Conselho dos Comissários do Povo. A Rússia se retira da guerra com o Tratado de Brest-Litovsk em 1918 e começa a Guerra Civil Russa, marcada pelos bolcheviques e os seus opositores. Muito obrigada a todos que assistiram até o final nossa videoaula. Espero que vocês tenham aprendido bastante coisa com essa aula sobre a Revolução Russa. E tchau, tchau! A história, ela não é só uma memória, mas
mas ela está viva e eu espero que você tenha aprendido bastante com essa videoaula. Muito obrigado a todos e até a próxima!